Alô, meus amigos são paulinos, bom dia para vocês que acompanham o canal Alma Tricolor. Um grande dia para vocês, uma grande quarta-feira. A gente agora está podendo voltar a respirar um pouco, não que o São Paulo esteja 1000%. Um grande abraço aos meus seguidores, ao Márcio, ao Jefferson, ao Celino, ao Mbappé, ao Sidney, né? Ao Heron. Ô Heron, um grande abraço para você aí, ao meu amigo lá de Sorriso, o Júnior Aquarista. Grande abraço a todos vocês aí que acompanham, né? A Gisele, ei Gisele, agora parece que deu uma melhorada, né? Abração a você e o marido aí, a todos vocês que me acompanham aí. Eu me esqueci o nome agora, vai ter um pessoal que acompanha a gente lá do Canadá. Grande abraço para você no Canadá. Depois eu lembro no outro vídeo, eu falo o seu nome completo, tá? Ao pessoal do Recife, ao pessoal lá de Pernambuco, grande abraço a vocês também. Aquele pessoal que acompanha a gente de Portugal. Depois eu vou separar o nome de um por um e vou falar aqui também. Um grande abraço a todos vocês. Bom, agora eu vou mandar um recado aqui para as cenizetes. Aquelas cenizetes malucas pelo treinador, né? Que adoram o treinador, que amam o treinador. Um recado para as Rogeretes, né? As Rogeretes também são malucas, fãs incondicionais do treinador. O São Paulo, tudo bem, São Paulo é um time de futebol, mas o Rogério, né? Para as Cenizetes, para as Rogeretes, é assim que funciona, né? Tá bem claro aí que não tinha treinador, não é verdade? Ou não? Tá bem claro que o problema era a falta de treinador. Não que o São Paulo tenha um time maravilhoso, não que o São Paulo tenha um time do outro mundo, muito pelo contrário. Olha, muito poucos jogadores se salvam, né? Eu já disse aqui, o Rafael, eu não gosto nem de falar, porque o Rafael, a gente começa a falar, pode acabar falhando. Mas o Rafael tem feito boas partidas pelo São Paulo. Parece que encontramos não um substituto para o Rogério Ceni, mas um goleiro de melhor qualidade que aqueles que vinham sendo contratados pelo São Paulo, né? Parece que nós encontramos. Nós temos o Arboleda, que o pessoal chama de Arbolenda, mas o Arboleda é realmente muito regular, e o Caleri, que infelizmente não pode jogar, porque no São Paulo acontece de tudo, até o melhor jogador do time, o jogador mais dedicado, ter dengue. Acontece de tudo, né, no São Paulo. Então, Rogerete, Senizete, eu espero que agora vocês entendam que o problema era técnico. O Rogério é goleiro, sempre foi goleiro para o São Paulo. Um ídolo, jamais será esquecido, fez defesas maravilhosas, quem não se lembra no Mundial contra o Liverpool, né? Então, o Rogério é um ídolo do São Paulo, sempre será. Mas como treinador, vamos falar na realidade, o cara é incompetente. Ele não é um treinador formado. Pode ser que daqui 10 anos, 15 anos aí, ele volte para o São Paulo e faça um grande trabalho, depois que tiver a experiência suficiente. Jogar futebol é uma coisa. Dirigir uma equipe, dirigir um clube de futebol, um departamento de futebol, é outra coisa. E todos nós conhecíamos o Rogério e sabíamos que ele tinha um temperamento difícil, um problema de gestão de pessoas. Ele é um cara que não se comunica bem com ninguém, ele tem problemas de comunicação, de relacionamento. Se um dia ele resolver isso, se um dia ele se aplicar para resolver isso, talvez um psicólogo, né, para resolver esse problema para ele, ele vai ser um grande treinador. Porque a gente analisando o time, olhando o que o Dorival fez, estão dizendo aí o Gordiola, o Guardival, cara, conversa fiada. O Dorival não está fazendo mais que qualquer técnico que é consciente do que tem que fazer com o time de futebol faria. Não precisa ser nenhum gênio. Ele simplesmente organizou o que deu para organizar até agora, o time. Deu mais força, aquilo que eu sempre falava. Um time não pode querer só construir, né? Ele tem que destruir também. Tem que destruir. Tentou unir o grupo de jogadores, tentou dar oportunidade para aqueles jogadores que não estavam sendo aproveitados, justamente em face desse problema de relacionamento que o Rogério tinha. Está aí o exemplo de ontem, né? O
Gabi Neves, eu sempre gostei do futebol do Gabriel Neves. Acho que ele teve algumas oportunidades, mas ele teve aquelas oportunidades em que o camarada está parado há 2, 3 meses, voltando de contusão, põe ele um jogo qualquer aí, tira de novo. Depois ele perde o ritmo de jogo, ele não está bem preparado. E a gente olhando para ele ontem, no jogo de ontem, vê que ele está fora de forma. E jogou muita bola. Está até com uma barriguinha, né? Então, o Dorival não está fazendo nada mais do que, não teve tempo, ele deu 2 treinos e teve 2 jogos. Né? Ele não está fazendo nada mais que ele próprio disse, vendo os vídeos, conscientizando o grupo, tentando unir o grupo, dando força para aqueles jogadores que estavam encostados pelo seu Rogério Ceni. É isso que ele está fazendo, e organizando o time em campo, né? Fazendo uma defesa mais positiva, né? Uma defesa que ofereça mais resistente aos atacantes dos times adversários, tanto que a gente pôde ver. Ontem o primeiro tempo do São Paulo foi muito legal, foi muito bom, bem jogado. Né? Já no segundo tempo, São Paulo sofreu um pouco. Mas já foi um time completamente diferente daquele que enfrentou o América e ganhou por 3-0. Principalmente defensivamente, porque contra o América, o São Paulo teve momentos que foi amassado. Era o primeiro jogo. Né? Ontem nós já vimos mais uma situação. São Paulo sofreu ao final do jogo, sim. Mas o Ituano acabou durante toda a partida, finalizando 3 vezes contra o gol do São Paulo. E aquele cruzamento aos 49 minutos do segundo tempo, ou 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, passou aí que o Rafael Silva cruzou e o Rafael do São Paulo defendeu. Eu acho que foi o momento mais perigoso do São Paulo. Então, do Ituano contra o São Paulo. Então, o Ituano não ofereceu muito risco para o São Paulo. E olha que o São Paulo, né, vem sofrendo aí com o Ituano faz tempo. Mas não é só o São Paulo, o Corinthians foi desclassificado. Vamos lembrar que o Corinthians foi desclassificado pelo Ituano. Então, o que o Dorival está fazendo não é nada de gênio, não tem nada de Guardiola, não tem nada de ninguém. Está fazendo o trabalho de um técnico sério, consciente, que observa os jogadores. Né? Ele não é nenhum gênio, né, como técnico de futebol. Ele simplesmente agrega o time, né? Tenta dar um padrão. Você veja que o São Paulo já tem um certo padrãozinho, não dá para falar ainda, né? Porque em 2 jogos não seria exigível isso de um treinador. Mas pelo menos é um cara sério, consciente. Não que o Rogério Ceni não fosse sério e não fosse trabalhador, mas o Rogério Ceni trabalhava errado. A pior coisa que você pode ter é alguém do seu lado que é seu empregado ou você trabalha junto que trabalha errado. Porque além de não ajudar, atrapalha, insiste na teimosia e aquilo atrapalha. O problema está resolvido. A questão do Rogério era improvisação, insistir em teimosia, não destruir, só querer construção, né, de jogo. Não tem jeito, você tem que se defender. Foi mudar um pouquinho o modo do meio-campo do São Paulo jogar, que nós já vimos uma melhoria. Esperamos que isso aí continue melhorando, vamos abraçar esse técnico, né? Vamos abraçar o time, vamos dar força para o time. O time ganhou o primeiro jogo de 3-0 contra o Botafogo, né? Se classificou ontem. Imagina o São Paulo fora da Copa do Brasil, desclassificado pelo Ituano. Né? Isso é uma coisa ridícula, um time como o São Paulo. Então vejam só, o momento agora é da gente aproveitar essas vitórias, porque o que nos interessa nesse momento seria realmente essas vitórias. O Dorival vai fazendo o trabalho dele, acertando aqui aos poucos, acerta ali aos poucos. Ainda há alguns jogadores que ele vai ainda chegar à conclusão que não merece estar no time do São Paulo. Não tem jeito de manter o Nestor no São Paulo, né? Não tem como. O cara não tem chute. Você acha que ele vai dar uma bomba no gol, ele dá um traque, né? Ou aquele estalinho de salão. É um camarada que tem que ir para o banco. Não sei por que não coloca esse cara no banco logo. Ele vai ter que acabar, porque a diretoria, o seu Rogério Ceni estava lá. O São Paulo ele teve orientação do Rogério, não é? Para contratar jogadores. Então o São Paulo acho que tem 4 ou 5 lateral direito, 2 ou 3 lateral esquerdo, tem 4 volantes para a mesma posição, 4 primeiros volantes, e não tem o segundo volante, né? Então o que tem que fazer? Eu tentaria aos poucos ir adaptando
o Gabriel Neves, que tem bom passe, né? Como segundo volante do São Paulo. Eu tentaria essa possibilidade, sim. Porque não vai ter condição de contratar ninguém agora também. O São Paulo tem um péssimo, né? Um péssimo ataque ainda. Precisa melhorar muito, muito. Mas, com a organização do meio do campo para trás, o São Paulo pode beliscar alguma coisa, pode conseguir alguma coisa aí. O Dorival está fazendo arroz com feijão, como eles gostam de falar, e eu não gosto disso. Acho que ele está fazendo o óbvio que qualquer treinador consciente faria. Chegar numa equipe, não tentar, né, implantar tudo de uma vez, e aos poucos observando os jogadores, dando descanso para uns, que são 3 competições, tentar levar o time de uma maneira mais tradicional, né, se precavendo mais, fechando um pouco o meio de campo. É o que todo treinador coerente faria. O que faltava no Rogério era justamente essa coerência e a falta de relacionamento bom com os jogadores. Por que faltava essa coerência? Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: o Rogério queria atacar. Só que para ele poder atacar desse jeito, ele tinha que ter um ataque igual ao do Flamengo, né? Um meio-campo igual ao do Flamengo. E não partir para cima com um monte de cabeça de bagre. Porque a defesa ficava sempre desguarnecida, ficava um sujeito para marcar o meio-campo sozinho, porque o Nestor não marca ninguém, né? Ele marca com os olhos. Então, o que nós vimos aí foi um trabalho do Dorival que está sendo um trabalho honesto, está sendo um trabalho coerente, um trabalho com paciência, sem tempo para fazer treinamentos, e ele está fazendo o time evoluir na base da conversa, na base dos vídeos, na base do posicionamento, consertando posicionamentos, e é isso que tem que continuar. Ah, o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil? Não sei. A gente observando assim, a gente nota que o time não é um time para bater com os grandões aí, né? Com o Flamengo, com o Palmeiras, até com o Atlético, que vai no mal, mas o Atlético Paranaense, o São Paulo acho que não está nesse nível, não. Está bem longe até. E da mesma forma no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem que ser tradicional. Veio jogar em casa, tem que ganhar. Sai para fora e tentar beliscar. Um empate, né? E lá, né, se der, uma vitória. Manter isso. E atrás desses 45 pontos, não adianta se animar demais. Na Sul-Americana, estamos indo bem. Também é a mesma coisa. Tem que levar na calma, na paciência e mantendo o conjunto, mantendo o grupo unido, tentando de qualquer forma manter o grupo unido e trazendo ele para o treinador, que é uma coisa que o Rogério não conseguiu fazer. Trazer a equipe para ele. Um ambiente ruim, mau relacionamento com os jogadores, um time rachado, jogadores que não gostavam de ficar fora e eram colocados fora, tinham os seus preferidos, estava lá sempre o seu Nestor lá, e outros jogadores que ele insistia, e não dava certo. Né? Como foi aquele camarada que estava aí, que foi lá embora para o Atlético, eu nem falo o nome dele mais, o Igor. Então, é isso que estava faltando no São Paulo. Coerência. Um técnico coerente, calmo, experiente, que olha e fala, olha, o que eu posso extrair desses jogadores é isso, vou tentar melhorar aqui, melhorar ali, e aos poucos ir melhorando. Graças a Deus, ganhou de 3-0, São Paulo não jogou bem, o resultado não retrata o que aconteceu na partida. Ontem fez um belo primeiro tempo, no segundo tempo sofreu um pouco, as mudanças não surtiram muito efeito, a não ser a entrada do Wellington Rato, que foi, né, salvou o São Paulo de uma outra situação, e é isso aí, o São Paulo é isso aí. Agora, o seu Luciano tem que jogar um pouco mais, hein? Esse Luciano está jogando só com as gracinhas lá, toma cartão amarelo à toa, depois que já ia ser substituído. Então o Luciano precisa melhorar muito. Não adianta ficar jogando para a torcida, viu, Luciano? De resto, o time, eu nem vou falar a respeito dos que entraram aí, né? O Orejuela não entrou bem, quase entregou uma bola. O Luan parece que entrou, né? Tá gordo, o Luan precisa ganhar forma novamente. E outros jogadores que entraram aí, não dá nem para comentar. Mas o São Paulo, no geral, com as modificações que o Dorival fez do jogo de lá, do Botafogo para cá, né? O Rafinha, o Caio Paulista, o Gabriel Neves, o Alisson, o Marcos Paulo, nas vagas do Raí, que não podia jogar, do
Patrick, do Luan, do Michel Araújo e Caleri foram boas até para o São Paulo, viu? Se bem, né, que depois ao final, com as modificações que ele fez, parece que o time caiu um pouco de produção e o próprio Michel Araújo entrou jogando nada, hein? Não jogou nada. Acho que talvez cansaço, ou entra no meio do jogo, né? Mas de uma forma geral, a gente não pode ficar esperando que o São Paulo seja campeão. A gente tem que esperar que o São Paulo não caia em primeiro lugar, que o time se organize, ganhe um padrão de jogo e deixar o barco correr para a gente ver no que dá. O que é certo é que no ataque ainda o São Paulo está ruim. Tecnicamente, os jogadores que nós temos não são jogadores que decidem. Nós não temos um armador. O São Paulo precisa comprar um armador, né? Trazer um armador e também um atacante para jogar ali do lado do Caleri, porque a falta que o Caleri faz é brincadeira, hein? Com esses jogadores aí que parece que tem um traque no pé, o Alisson também entrou até bem ontem, mas também não chuta nada, né? Não decide que nem o Caleri decide. Então o São Paulo precisaria de um armador, né? E mais um jogador para jogar ao lado do Caleri que decida, no lugar do Luciano, sim, viu? Porque o Luciano não está jogando nada. Gente, tchau. Uma beleza a gente ter ganho, fiquei muito contente. Vamos torcer para continuar assim. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia.